Bora lá, bora lá! Boa noite, quebradas! Começando mais um episódio com os crias da quebrada, tá? Boa noite, Gi, meu conterrâneo, meu amigo, meu parceirão. Uma noite muito especial pra nós. Como é que você tá, cara? Satisfação, irmão, mais um dia, né? Tamo aí. Hoje é um dia muito especial, Ticão. Esse cara aí que tá vindo aqui hoje, além de humildade 100%, né, mano? É um parceiro de infância e hoje tá aí. Teve uma crescente muito grande na vida e não esqueceu da rapaziada, da quebrada. Não falta com humildade com ninguém. Cara, É um parceiro. é um momento único aí, acho, pro nosso podcast, Gi. Dá os recadinhos aí que daqui a pouco o homem tá na casa. Show bom demais. Eu dei um pequeno spoiler seu aí, já foi bom demais. Então vamos lá, bora lá, pessoal, né? Edase Produções, transformando ideias, sonhos em realidade. Bela Nápoles, a melhor pizza do ABC, Gi. Cara, vai lá que o negócio dos caras é monstro, hein? Hortifruti mais barato, economia que cabe no seu bolso e qualidade na sua mesa. Fábrica Cria, a fabricação de uniformes personalizados. Tudo que você precisar de uniforme, Fábrica Cria do ABC, né? do ABC. Grande Cara, Pena, nosso parceiro Pena. Pena é maravilhoso, cara. Tudo que você precisar de personalização nos uniformes é com os caras, viu? Os caras é embaçado mesmo. Adega Pietra, um lugar certo para sua resenha, com variedades, numa geração de momentos inesquecíveis, Gi. Só procurar o Rodrigo Camaçari lá, hein? Bom demais, Gi. E quem tem aí pra gente hoje, esse convidado muito especial? É isso aí, Tá galera. dando essa moral pra gente. Estamos aqui hoje, excepcionalmente, com um cara que tem uma história maravilhosa. Teve altos e baixos no futebol, mas a crescente dele foi sempre guiada por Deus. Estamos aqui hoje para dar essa moral para esse cara que merece tudo de melhor na vida. Nosso grande amigo Fábio, famoso Fabinho, ex-Corinthians, São Caetano. Eita! Muita coisa, né? Aí é um homem de nome, Santos. Santos, Cerezo, Osaka, Japão, Opa. Bahia, Madureira, né? Primeiramente, que é Madureira. minha casa. A casa do minha papai. quebrada. Tinha o nome lá, o Tinha um papai, nome, né? Papai tem ainda, né, meu? Tem, Eu acho né? que eu respeito ali. Nunca vou A esquecer. história dele não vai esquecer, não. Jamais, Ninguém esquece. jamais. Primeiramente, agradecer o convite, né? Parabenizar vocês aí pelo podcast, né? Que a gente recebe o convite, mas antes de vir aqui presente, né, meu? Eu acompanhei, vi bastante vocês lá no YouTube. E assim, eu fico muito feliz, né, cara, quando os nossos irmãos aí de vida, né, os nossos parceiros de infância, pô, cara, se destaca, né? E hoje vocês têm um papel de destaque, né, dentro da nossa quebrada, dentro da nossa irmão. sociedade. Obrigadão E mesmo. vai meus parabéns pra vocês aí. Continue, né? E que eu falei ali, o que depender de Essa mim, o que palavra eu que você puder falou ajudar, aí tem uma cara. crescente e vem abençoar nós também, né, pai? Muito bom demais ouvir isso, né, meu amigo? Fica à vontade, Fabinho. A A casa é minha sua. casa é sua, meu Cara, amigo. a responsabilidade que vocês têm atrás desse microfone aí, cara, é muito grande. Eu tenho certeza que vocês vão sentir isso no decorrer, né? Antes da gente avançar aí, né, meu, com o nosso programa, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, trouxe um presentinho pra vocês aí, cara, um Oh, presente meu Deus do céu. do nosso instituto, né, nossa luta Aí aqui sim, hein? no ABC, Opa. né, meu? Aí sim. Olha aqui, Nossa, top, nada hein? uma Passou, vou porta- deixar você abrir aqui, passou Aí pela... sim, hein, mano. A historinha. Pelo amor de Deus, Mostra hein? pras câmeras, Gi. É, cara. Você é louco. Ó. Pessoal, ó. Esse é um braço, a F8 é um braço do nosso instituto. Nosso instituto chama-se Bola de Capotão. E a F8 tá aí, né, cara, desenvolvendo as crianças da nossa comunidade, transformando primeiro em cidadão e conforme Deus abençoa aí, a gente abre uma porta, né, meu? Então, aproveitando o Seja, né? O nosso não é uma corta-vento, não. Mas é uma coisa humilde que você vai lembrar todo dia quando você for tomar um café da manhã, pai. Aqui, ó. Ó, Fabinho, nos permita, nós vamos deixar Claro, aqui, tá? claro. Na mesa pra ir toda hora mostrando o instituto. isso, Que meu. bacana. Tamo aí, tá? Parabéns, viu? E fazer uma chamada, né, pra você aí que tem um sonho, primeiro em se tornar um cidadão, se desenvolver da forma correta aí no futebol, abrir o seu espaço, criar suas oportunidades, cara, procura aí o Instituto, primeiramente Bola de Capotão, pra conhecer nosso trabalho, as nossas ações. F8 Soccer, né, meu, que é a famosa F5, que a gente teve que mudar o nome, nós continuamos aí com o nosso trabalho e continuando ensinando o futebol do jeito que deve ser ensinado, tá? Ah, bacana Antes de- demais. antes de- Dá abrir os meu- parabéns. né? Dá os parabéns pra você, né? Seu pessoal que tá aí. Diego também, né? O Diegão é o carro-chefe hoje Satisfação, aí. você é doido. Família, né, mano? Os Cara, caras tudo parceiro, graças a Deus. antes Tá aí de- com esse projeto, parabéns.
Antes de abrir o meu presente, eu poderia agradecer algumas pessoas aí? Com certeza, deve. Cara, primeiramente eu Sim, gostaria de agradecer a minha família, né? Primeiramente a Deus, né, cara, que mantém a gente de pé todos os dias para correr atrás dos nossos sonhos, né? E agradecer a minha família que, cara, desde sempre aí é o meu apoio incondicional, né? Minha mãe aí, meu pai, senhor Isaac, né? Flávia, Daiane, Clesião, Diego, cara, Edinho, meu, a família é grande demais. Pedro, Thiago, Samuel, meus filhos, minha neta, ó, eu já sou vô já, cara. Queria mandar um beijo Eita. Queria ser pra Elô, vô. pra Maiara. Vai chegar seu tempo, esse tempo chega pra todo mundo. Eu sou E três. queria agradecer, cara, as pessoas que fazem do Instituto Bola de Capotão uma realidade, né? Queria agradecer ao seu Ferreira, queria agradecer ao Fernando, que são o pessoal do Hortifruti, né, cara? Hortifruti Sete Mares, Hortifruti Capitão, Hortifruti Miriam, Hortifruti São Pedro e agora Hortifruti na Mar, se Deus quiser. Ao Marcão aí do Eco Amazon, cara, vocês são sensacionais, né? E agora chegando aí a nossa última parceria agora e vai ajudar muito a nossa comunidade, que é o Instituto Faculdade Anhanguera aí, que veio para somar. Então, obrigado pelo apoio de vocês e por tornar a nossa missão realidade diariamente. Parabéns. Parabéns a todos aí que tá apoiando o Fabinho, Todos hein? envolvidos. Parabéns mesmo. Deus abençoa, porque essa é uma grande iniciativa. E vou abrir meu presente, que eu adoro, meu chá, né, cultural. Tá aqui, ó, que estilo. Os meninos tá enjoado, hein, meu? Não é nada, pai. Tá enjoado. Obrigado, do jeito gente. tá muito lindo. Vai lá pra minha estante com os meus troféus. Porque, cara, a gente se viu crescer, né? E ver vocês aqui... A gente não se vê, cara, mas ver os meus amigos vencendo faz parte do meu sucesso, daquilo que eu acredito também, porque a gente dividiu muita história na infância, né, meu? É isso aí. Então, aproveitando aqui, né? Já que a gente dividiu história na infância, eu conheço sua história, começamos junto, jogamos junto e graças a Deus, assim, né, mano, tivemos uma história bem legal ao longo da vida e ainda tem até hoje. Aí, assim, pro pessoal, né, que tá assistindo, que não conhece, conta um pouquinho da sua história, que nós sabemos que foi difícil no começo, certo? Que eu sei como foi. Para mim foi difícil, para você também. E graças a Deus você teve uma crescente muito grande e um sucesso maravilhoso no futebol. As nossas dificuldades, elas são diárias, né, cara? Eu falei que quando eu cheguei aqui, eu tive, assim, um desbloqueio de uma memória afetiva muito grande, porque eu estudei no Maurício aqui embaixo, né, cara? Eu passei muito nessa rua aqui. E já de casa, com sair de casa, eu já tava lembrando o nome. Eu falei, cara, esse nome é familiar, dessa rua aí é familiar. Mas, cara, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de viver tudo que eu não vivenciei, cara. Sabe? De tudo que eu sonhei, assim, na vida, tudo que eu imaginei. Agradecer ao senhor Ezequiel, que eu não posso esquecer desse cara nunca. Ninguém, cara. Que passou lá pelo menos 10 minutos não vai esquecer, né, velho? Jamais. E, cara, assim, eu realizei todos os meus sonhos de criança, né, meu, através do esporte. O esporte pra mim foi vida, eu fui um cara criado aí no Baeta, me desenvolvi com o professor Ezequiel dos 7 até os 17 anos. Os pais aí que estão apressados em tornar os seus filhos, né, as lendas do futebol brasileiro, eu fiquei na mesma escolinha 10 anos, viu? Então, a minha sorte foi que eu tive um pai e um grande treinador de futebol. Saí do Madureira, tive a oportunidade de ir pro São Caetano, né? Não tive base, falo isso pra todo mundo, que a minha base é a várzea, eu sou varziano. Saí do Madureira campeão e voltei aí pra nossa várzea campeão também. E aí, cara, São Caetano, Corinthians, tive a oportunidade de conhecer o Japão, tão sonhado, que a gente via na televisão. Depois voltei pro Santos. Depois do Santos eu fui pra França, fiquei 2 anos e meio na França. Voltei pro Corinthians pra minha segunda passagem, né? Do Corinthians eu fui pro Cruzeiro, do Cruzeiro eu fui pro Yokohama, do Japão, né, morar em Tóquio dessa vez, e aí voltei, né, que eu tava lá no Tsunami, tudo, aquela cena que vai ficar pra sempre na memória, né, meu, mas que fica a lembrança é de um povo de superação, que tem muito a nos ensinar, principalmente na nossa parte de formação educacional. E aí eu volto pro Bahia, né, e do Bahia eu volto pro São Caetano para poder encerrar aí o meu ciclo da minha história dentro do futebol, né, meu? Assim, como atleta, né? Porque depois a carreira segue como treinador de futebol. Eu não sei se eu falo aqui também essa parte. Pode falar, a casa é sua, cara. Cara, hoje eu tenho muito orgulho de falar da minha parte acadêmica, né? Que é muito importante. E é importante os jovens valorizar essa questão do estudo na sua vida e na sua rotina, né? Eu encerrei minha carreira em 2014 como atleta de futebol. E aí fui estudar, cara, CBF Academy, fui pra Citrefesp, pra primeira licença minha, que foi como monitor de futebol.
Depois eu fui para a base do Corinthians, onde eu comecei a me projetar ali como um treinador de futebol. Fiz todas as licenças da CBF, né? Sim. Hoje eu sou licenciado, licença C, licença B, licença A, licença Pro de treinador de futebol, que é treinador internacional. Fiz uma parceria com a Universidade Southampton, na Inglaterra, para fazer análise de desempenho. Ingressei nos profissionais do Corinthians em 2017, já dentro de campo, né? Porque o Corinthians tem todo um roteiro para você ser auxiliar da casa, né? Eu fui em 2015 com o professor Tite, estagiei em 2015 todo com o professor Tite. Em 2016 o Fábio Carilli me recebia, ele como auxiliar e eu como estudante lá do Cifute, né, meu? Conhecendo já as vertentes do futebol fora das quatro linhas. E aí em 2017 eu ingresso à comissão do professor Fábio Carilli, e aí ali no Corinthians mesmo eu tive a oportunidade de ser campeão paulista 2017, campeão brasileiro 2017, bicampeão paulista, vice-campeão da Copa do Brasil, tricampeão paulista. E aí eu saio pra viver as minhas experiências no futebol, né, cara? Sou muito grato ao Corinthians também pelas portas abertas, porque o Corinthians foi fundamental para mim me desenvolver como treinador. Nossa, bom demais. Além de ter investido, né, em todos os meus estudos, né? Porque tem a parceria com a CBF, mas o clube ainda tem a remuneração. Então, Sim. cara, com o Corinthians é só gratidão mesmo. Você chegou a fazer parte de 2008 do Corinthians? Fiz, que foi da Série B para a Série A? Fiz, eu acho que muito do carinho, né, que o torcedor corintiano já tinha comigo. Sim. É que eu volto, né? Eu volto numa situação crítica pro Corinthians, entendeu? Onde eu falo porque eu vivi isso, a dificuldade da diretoria de contratar, ninguém queria fazer parte daquele elenco, né? E a gente vai muito mal no Paulista, e aí a gente dá uma volta surpreendente na Copa do Brasil, né? Nós perdemos pro Sport o título, nós somos vice-campeão da Copa do Brasil, campeão da Série B invicta com 12 rodadas, eu acho que de antecedência. Sim. 2009 eu permaneço também, campeão paulista, aí eu sou bicampeão da Copa do Brasil. E aí o Corinthians, ele é muito tudo, né, cara? Você vive muito aquilo, eu tava muito cansado daquela rotina do Corinthians, o Ronaldo tinha acabado de chegar, tava tudo muito maçante e eu já tinha... Aquela explosão de... Cara, eu já tinha... fenômeno, né, meu? Ninguém esperava aquilo que aconteceu do ali. nada aquela explosão. E eu já tinha, assim... Como eu vim num contrato diferente, onde o clube assumiu algumas dívidas, né? E eu vi que estava ficando pesado também. E eu já tinha aquele sentimento de que o meu papel ali... Estava se encerrando. Entendeu? Dentro das quatro linhas estava se encerrando. Então eu sou muito privilegiado por ter vencido no Corinthians dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas. Mas, ô Fabinho, me permita aqui. Esse período aí, né? De 2008, né? Da Série B para a Série A, essa transação... Existia uma pressão enorme por parte da diretoria e da torcida, colocando vocês jogadores a obrigação de recolocar o Corinthians no patamar com certeza. Que ele estava, ou realmente assim, não, vem nos ajudar, dá um apoio, se der certo deu, não deu. Natural, não. Né? O Corinthians... Assim, vocês sofreram pressão, tipo assim, diariamente, mensalmente? A pressão, ela era... Você tinha uma cobrança sua ali, né, pessoal, porque o Corinthians é um time muito grande para frequentar esse terreno de Série B. Certo? Acontece, eu acho que foi o que eu ia falar. Foi crucial para o Corinthians cair, porque se vocês pegar a trajetória do Corinthians depois da Série B, o Corinthians ele se estrutura de uma forma diferente, tanto que o Corinthians consegue títulos importantes que não tinha. Mas nós tínhamos uma cobrança pessoal, os dirigentes tinham as suas cobranças também pessoal, porque ver um time dessa grandeza, com toda a sua dificuldade na Série B, e tem muitos times que passam por isso, acho que o Cruzeiro foi o maior exemplo disso, o Palmeiras passou algumas vezes, o Botafogo passou, então a cobrança ela era pessoal, e da parte da torcida, cara, a torcida cobrou o que tinha que cobrar em 2007, só que em 2008, a torcida foi o nosso principal combustível para arrebentar. A gente ganhou jogos realmente que a torcida levava no gogó, e eu não me lembro de nenhum jogo, por mais que nós tivéssemos feito uma apresentação ruim, da gente ter saído vaiado. Então, mas nessa época aí também foi a época que, bem na primeira fase, né, do Paulista, vocês deram a liga do caramba e veio arrebentando tudo. Se você vê, a gente tem dificuldade no começo era muito difícil. Era algum jogador até chegando. Porque da pressão, né? Isso. Vocês tinha acabado de voltar. E o professor Mano também estava iniciando o trabalho, tinha muito jogador. Se você recordar aí, a gente não classifica. Foi a primeira vez que o Corinthians fica fora dos matos do Paulista. Isso. E isso gera uma desconfiança muito grande na equipe, isso gera uma ansiedade muito grande. Só que depois a gente consegue dar a volta e mostrar
já uma arrancada muito forte na Copa do Brasil, né? Que é onde a gente traz a torcida de volta. Traz a torcida de volta, não. A gente consegue afirmar que com o elenco que a gente estava criando, a gente conseguiria atingir os objetivos dessa temporada. Vocês da liderança, assim, vocês costumavam, tipo, se reunir e falar, ó, pessoal, Sempre. Né, com nós, a responsabilidade está em Sempre. cima de nós. Sempre. Né? Tem milhares, milhões aí, né, meu? Nós tínhamos muito jogador experiente, né? Nós tínhamos o Felipe, que infelizmente teve descenso, né, com o Corinthians. Você era uma das lideranças. Isso, Chicão, Alessandro, o William, que esses caras foram um pilar, né? Sim. Tinha o Herrera, tinha o Dentinho. Renato. O Renato não estava nessa época, o Renato é 2001 a 2005. O Renato Abreu, você tá falando, né? O Renato Abreu 2001 a 2005. E, cara, a André nossa... Santos, né? André Santos, cara, não podemos esquecer do André. O André Santos, que, pô, ali... Dá um abraço pro André. Ali ele se apresenta, né? E ali a gente tem um papel crucial. A liga nossa ali era tão grande e a gente tinha uma sintonia muito forte entre diretoria, comissão e jogador. Porque nesse interim, a gente junta e a gente ali decide que a gente precisa trazer o Douglas, que era o camisa 10 do São Caetano. Sim. Então o pessoal chegava, pô, cara, o que você acha? Esse jogador aqui, e o Douglas era um 10 diferente, um 10 raiz, 10 de último passe, assim, um cara com uma visão absurda, né? A gente consegue descobrir o Elias na Ponte Preta, e é um jogo que a gente ganha muito fácil. Verdade, da Ponte Preta em Campinas, um jogo que tava chovendo, mas tinha aquele neguinho correndo ali com o cabelinho blaquinho dele, a gente falou, pô, que jogador interessante. Então, a diretoria passou a trazer pra gente essas possibilidades de nomes, né? E a gente, vocês davam todo mundo, o okay por mais que seria da nossa analisava posição. Junto. O ok final sempre foi do treinador e da presidência. Só que a gente sempre teve no processo. Ó, o que você acha desse jogador? Pô, eu acho interessante, traz, porque a gente não tem essa peça. E aí, o que você acha? O que você acha? Pô, eu acho, pá. Como teve jogador também que a gente chegou e falou, olha, eu acho que não vai encaixar o que a gente tem aqui. Vocês fizeram parte de uma formação do elenco forte. Entendeu? Então, essas coisas ali entre nós era muito aflorada. Tanto que o Mano tinha o grupo na mão, a gente não tinha problema extracampo, entendeu? Era tudo resolvido ali com a gente mesmo. É legal saber esses bastidores, né? Por trás, né? Então, porque assim... Principalmente das lideranças. Você joga na Vargem é uma coisa, lá dentro é outra coisa, é outra cobrança, é outra história. Fabinho, assim, quando você foi pro Japão, sua maior dificuldade lá? Foi a língua e a alimentação. E eu também não queria ir. Processo de racismo, teve isso ou não? Não, mas era uma coisa nova pro japonês. Porque assim, ó, eu faço 4 temporadas e meia brilhante no Corinthians. E o Corinthians tinha uma empresa chamada Hicks Music, né? Que era parceira do Cruzeiro. Então, em algumas vezes, nesses 4 anos e meio, tinha burburinho que eu ia trocar o Corinthians pelo Cruzeiro, porque tinha uma parceria, mas a detentora do meu passe era a empresa. E por algumas vezes eu tinha que bater o pé, ó, eu não vou sair, eu não quero ir, eu acho que não é o momento. Eu tava me firmando ainda, né, como um profissional. E eu fiz 4 anos assim, cara, fantástico. 4 anos e meio fantástico. Tanto que eu saio do Corinthians de graça, eles não me oferecem nem uma renovação, porque eles estavam de olho na parceria com a MSI. Sim. Então, quando eu saio do Corinthians, cara, eu tenho proposta, eu acho, de quase todo time grande do Brasil. Eu tinha proposta de São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter. Cara, aí eu falei, se eu for para um grande de São Paulo, eu vou ter problema pela identificação. São Paulo foi especulação lá, mas eu lembro que um monte de gente queria... Não vai. E eu tenho... Existe até hoje, né? Que ele tinha que vir, né? E eu tinha muito claro, assim, que eu queria ir para a Europa, né, cara? E aí eu tomo um banho de água fria, porque o meu empresário me procura, ele fala, cara, o seu contrato acabou com o clube, e na época a gente tinha a questão do passe. E aí eu falei assim, cara, eu vou pra onde eu quiser agora. Agora eu vou escolher pra onde eu quero ir. Não é possível que eu não tenha uma proposta de fora ou um projeto legal, né, meu? Que não é só a proposta, é um projeto. Sim. E aí ele fala, não adianta, o clube lá, a empresa americana quer um dinheiro, né? Precisa devolver um dinheiro pra eles lá. E aí aparece um clube japonês que eu me apaixonei pelo decorrer da minha experiência lá. E aí eu falei, cara, eu não vou de jeito nenhum. Minha mãe teve um papel também fenomenal na minha ida pro Japão. E aí eu converso com um jogador chamado Marcelo Ramos, que jogou no Corinthians comigo ali, em 2004. Sim. E ele tinha passado, acho que 2 anos no Sanfrecce, de Hiroshima.
E eu falo, Marcelo, cara, eu tô com essa proposta aqui. Na verdade, eu não tenho nem. Eu posso bater o pé, mas assim, cara, os japoneses estão pondo dinheiro na mão dos americanos e os caras, pô, os caras vieram aqui, me encheram de presente, estão me oferecendo um projeto legal, cara. E eu era solteiro, tá ligado, meu? Tipo, cara, ele virou pra mim e falou, cara, pode ir que você vai se surpreender. E foi onde eu vivi as maiores experiências esportivas, assim. Pra mim foi um ano de superação, um ano muito difícil. Foi onde eu fiz a minha primeira cirurgia no joelho, sozinho, morava sozinho. Nossa. Eu já era magro, só tinha joelho e cabeça, vocês lembram? Aí eu cheguei lá, os primeiros meses eu emagreci assim 5 quilos, porque eu não conseguia comer, não tinha ninguém em casa pra cozinhar, era um negócio meio punk, Mas assim. fora o Ramos lá, tinha mais algum outro conhecido, brasileiro? Não, Porque, o Brasil era... Porque é uma virada de cultura, né? Cara, uma virada de cultura. O Zico, cara, fenômeno, é o nosso maior embaixador no Japão. E o Zico abriu o caminho para muito brasileiro. Tanto que eu vou pro Cerezo, todos os outros clubes tinham 3 brasileiros. Todos. Com exceção de um, chamado... Cara, qual que é esse nome desse time, cara, que eu esqueci? Era um time de Chiba, que o treinador ele era do leste europeu, entendeu? E aí ele trouxe 3 jogadores do leste europeu. Mas eu fui com o Dininho, era Ademar, era Magrão e era o Dutra no... Ai, meu Deus do céu. No Yokohama Marinos, no Gamba tinha 3 brasileiros, inclusive um jogou no Corinthians depois, que eram 3 brasileiros monstro, que a gente perde títulos para ele na última rodada. No Hiroshima tinha o Dininho. Então, assim, tinha muito brasileiro. O brasileiro era referência. Era muito legal. Da hora. Muito bom. E sua passagem pelo Bahia? Cara, foi muito bom. Foi bom porque eu voltei da questão do tsunami, né, meu? Eu tava lá no Japão, voltei. E eu trabalhei, e eu recebi um convite de um dirigente, cara, que trabalhou comigo muito tempo no Corinthians, né? Que me ligou e falou, cara, você tem que vir pra cá, tô montando um projeto aqui. Peguei o Bahia se estruturando ainda, não era City. Mas assim, cara, posso falar, um povo apaixonante. Apaixonante. Foi a primeira vez que eu vi 40 mil pessoas cantar o hino nacional no Gogó. Todo jogo os baianos cantam o hino nacional no Gogó. A coisa mais linda que todo jogo você se arrepia. O baiano é receptivo, né? Muito receptivo, um povo muito carinhoso, um povo muito acolhedor. Cara, eu fui muito feliz. Os 2 anos que eu fiquei no Bahia, eu fui muito feliz, cara. Muito feliz. Que bom. Muito bom. Ô, Fabinho, você citou aí do tsunami. Mano, quando aconteceu isso, certo? Você devia estar dentro Tava em casa. da sua casa, sua propriedade, né? Sim. O que passou pela sua cabeça nesse momento aí? Cara, eu não entendi, assim, porque quando você chega lá, você recebe regras, né? E aí eu já estava casado com os meus filhos. E aí você recebe regras não, né? De conduta, de o que vai acontecer, orientação. Né? A minha filha no colégio recebia orientação do que fazer, tanto que é a minha filha que instrui a gente no tsunami. Nós não tinha noção do que era. Então, quando e o japonês, ele sabe muito antes das coisas acontecerem, né? Você tá assistindo televisão, abre o mapa, você tem pequenos tremores, porque o Japão é uma ilha pequena e ele vai entrando para dentro do oceano. Tanto que quando você tá descendo no aeroporto de Osaka, parece que você vai descer na água assim e do nada a pista aparece. Nossa, toda vez que eu descia eu assustava muito. Então, às vezes, a gente estava assistindo a televisão, aí abria o mapa do Japão e mostrava um pequeno tremor, onde era, a magnitude. Até aí estava tudo tranquilo. Uma formação de prevenção. Isso. Não, eles, nesse sentido, cara, é fantástico. E às vezes tremia um pouquinho, você sentia uma balançada, aí eles falavam, ó, tira as coisas da sacada do apartamento, que vai passar um tufão hoje à noite. Era assim. Mas o japonês, ele é estruturado e preparado para isso. Só que no dia do tsunami a gente não tem aviso nenhum. Cara, treme muito, assim, eu lembro que eu tava na sala com meu filho, assim, batendo uma bolinha e, cara, a janela do prédio, como era muito grande, parecia que ia dobrar e ia se quebrar. Então era um barulho, assim, muito alto, sabe? Ensurdecedor do vidro, tá balançando. O que você pensa? Vou descer correndo, vou pra rua, vou me esconder, e o prédio... Cara, você sente uma vertigem. Aí minha filha, não, pai, tem que vir pra debaixo da mesa, tal, que se acontecer alguma coisa... E a gente só foi ter noção mesmo do tamanho, da magnitude do tsunami, cara, eu acho que um dia depois, porque a gente perde comunicação, acaba a força, entendeu? É um pânico generalizado, só que um mínimo de organização, entendeu? Sim. E aí a gente começa a gente perde a comunicação por 3, 4 dias, né, via telefone, a família já não tinha contato, fica aquela situação. E internamente, cara, eles se organizam assim, e aí a gente...
a gente começa a receber a notícia do que foi, né? Mas sem saber da gravidade do problema ainda, porque não tinha imagem, as informações, elas chegavam para nós ali muito pouco, porque a gente depende do celular ou depende do tradutor ali que tá ali, do intérprete, né? Influenciou sua volta ou não? Influenciou 100%. Porque, tipo assim, segurança, família... Cara, na verdade, né? eu gostaria muito de ter ficado e participado dessa reconstrução, mas o japonês ele tem uma questão de orgulho, aquele instinto do samurai, entendeu? Sim. Nós fomos convidados a se retirar do país, todos os estrangeiros, Nossa. porque como vazou a radiação, né, para Sim. as questões da água, saneamento, a gente foi convidado a se retirar do Japão, até para entender a gravidade, o dano, né? Eu fiquei no Brasil ainda, eu acho que 2 semanas, depois voltei sozinho. Aí pediram para sair de novo, porque eles não conseguiam estabilizar essa questão de alimentação. Foi a primeira vez assim que você vivencia isso, né, cara? Esse terror, assim, todo mundo desesperado, todo mundo corre pro mercado, acaba a água potável, acaba a comida que tá lá, porque Nossa. todo mundo compra de uma vez, entendeu? Então foi a primeira vez que eu falei, meu, e agora? Só que os patrocinadores do clube lá foi fantástico. De um dos patrocinadores a gente tinha uma rede de supermercado que é acústico, né? Então, cara, as necessidades nossas de mercado, cara, de água, chegava na porta, assim, nós abríamos, né? E eles sempre instruindo a gente. E eu lembro que a gente tinha uma questão contratual também, porque eu tinha acabado de chegar para minha segunda... Pra minha segunda experiência fora, pô, meu, você fala o quê? Eu vou cobrar os caras? Não dá pra cobrar os caras essa questão contratual, o futebol parou. Eu falei, cara, o que for melhor pra vocês a gente vai fazer. Eu tenho mercado no Brasil, eu escolhi vir pra cá, eu não quero enforcar vocês. O que é melhor? Que eu fique, que eu ajude? Ou que eu alivie vocês essas questões contratuais financeiras? Porque, meu, pensa num povo correto. E aí, em comum acordo, eu decidi abrir mão do contrato, porque eles não tinham essa questão de estabilidade pra gente estar lá. Eles se preocupavam muito na questão da minha família, né? De como que a vida ia seguir, porque a gente não convive com isso. Nós somos muito abençoados nisso, entendeu? Sim. E aí a gente decidiu de comum acordo pelo meu retorno, entendeu? Tanto que na minha primeira passagem lá no Cerezo, cara, eu tenho uma marca lá, sou lenda do clube, tenho um espaço lá no museu com meu nome, sou convidado para voltar até hoje, portas abertas. E no Yokohama a mesma coisa, cara. Sabe, os japoneses vêm pra cá, eu recebo, tenho uns amigos, porque eu aprendi muito. Eles é um povo também Aí unido foi igual a gente? nessa volta sua que você veio pro Bahia? Aí eu vim pro Bahia. Mas é um povo sensacional. 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 Bem unido também, igual cara, a gente. nível educacional. Solidariedade. E eu lembro assim que na minha primeira passagem as crianças ouviam um pretinho assim, eles estranhavam um pouco, aí a mãe dava um puxão. Mas assim, cara, não sofri racismo, não sofri preconceito. Eu vi pessoas se colocarem à minha disposição 24 horas para que eu continuasse, entendeu? Para que eu realmente continuasse e fizesse o que eu tinha feito, né? Eu falo com eu gosto muito de lembrar disso. Eu tenho minha mãe é pastora de igreja, minha mãe é cristã. E lá eu me sentia muito sozinho, porque eu tinha minhas amizades no período do clube. Sim. Quando eu chegava em casa 1h da tarde, eu estava sozinho até outro dia. E eu tinha muita dificuldade de me comunicar, me alimentar, e lá eu sofro a minha primeira lesão de joelho, né? E aí uma insegurança do caramba, vou voltar, vou operar com o Dr. Joaquim Grava, voltei com uma escolta. E o japonês, eles faziam questão de falar para mim o que isso significava para eles. Porque não é comum um brasileiro sair para se tratar no Brasil com escolta. E eu vinha com escolta, o japonês me ligava, tô precisando de alguma coisa aqui no Brasil. E eu muito triste, muito magro, sozinho, e a minha mãe me olhando, Interessante isso, do japonês ele acompanhar, né, o processo todo, acompanhou, né? Mas eu acho mais o medo... Mas interessante de escolta, né, pô? Escolta. Não, mas assim, eu falo escolta porque ele ficava muito em cima. Então, eu vou na clínica do Dr. Joaquim, eu vou junto. Aí ele levava os exames. Doutor, tá aqui os exames, o que vai precisar fazer? Vai precisar operar? Então, eles se colocaram numa questão de solidariedade, mas também, ao mesmo tempo... com medo que eu não voltasse, porque a referência do clube deles lá, eu tinha um pôster de 20 metros, assim, com a minha cara, vou mandar uma foto pra vocês depois aí, com a cara bem fechada, assim. Então, praticamente, o planejamento daquela temporada, é óbvio que você tinha outros brasileiros, mas a referência de conquistante... Você era um estrela desse time também. O meu contrato era feito com a liga. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com medo, que os caras falaram, você não pode fazer isso, se você fizer alguma coisa, seu contrato é rescindido, aqui você é referência, você veio aqui pra ensinar o japonês está olhando para você. Então era assim.
E aí eu lembro que eu tava na casa da minha mãe lá, com o joelho enfaixado, né? Que eu tirei, o menisco travou, né? Soltou um pedaço, então travou. Meu joelho não ia pra frente, não ia pra trás. E eu ali com a perna pro alto e tal. E aí minha mãe me olhando da cozinha, e eu quieto. Falei, ixi, mano, minha mãe me olhando, e eu vagando assim a mente. E aí eu lembro que a minha mãe entra no quarto que eu tava, né? Embaixo, e minha mãe fala, meu, deixa eu te falar uma coisa. Você não confia no Deus que a gente serve? Eu falei, mãe, confio. Ele falou assim, você não sabe a referência que você é? É. Você não sabe que primeiramente a gente tem palavra? Se Deus tá te levando lá é pra te honrar? Eu falei, tô. Ela falou, então você vai operar e você vai voltar no dia seguinte. Porque você vai honrar aquilo que você assinou. E aí, cara, minha família sempre me encoraja demais. Meus irmãos é muito louco, E mãe cara. sempre é o pilar, né, Cara. E aí eu falo pro doutor que eu vou operar, faço minha cirurgia. 2, 3 dias depois que desinchou, eu pego o avião e vou embora. Eu vou falar que foi uma das melhores temporadas da minha vida, porque eu achei que eu ia ficar muito longe do futebol, da seleção brasileira. E lá eu conheço E eu lembro que eu brigando ali para ser MVP, brigando ali pro time ser campeão, o time vivendo algo que nunca viveu, eu recebo a visita de um cara chamado Bernard Lacombe, que é jogador da seleção francesa, né? E ele chega e ele fala, ó, eu sou representante do Lyon da França e eu vim te levar porque nós estamos vendendo esse ano pro Chelsea e você é o cara que se encaixa assim no meio. Então, assim, cara, as coisas de Deus é perfeita, tá ligado? Aí eu falei, pô, cara, eu vou embora. E sua chegada na França? Cara, Já conta aí, né? não, cara? então, o que acontece? Não deixa nós curiosos, não. Não, ó, esse ano tá indo embora e você já vai. Vai pra Não, França. Já vai substituir o cara. Mas isso é muito louco, cara, porque... Tudo muito rápido, cara. Não, uma temporada, né, meu, lá no Japão. E você tem prazo. E eu lembro que eu queria ir embora. O japonês falou, não, nós não vamos deixar você ir. E os franceses, não, nós vamos pagar 4 milhões de euros. O japonês, eu não vou liberar, nós não precisamos de dinheiro. Aí eu falei, gente, minha oportunidade, trabalhei minha vida. E aí eu tenho um estresse, né? E ali eu tenho a primeira lição, cara, de hombridade e de fazer valer a sua palavra. Porque eu chego um japonês e ele fala pra mim, cara, a gente trouxe aqui pra ser referência, você é uma referência. A gente tá jogando as semifinais da Copa do Imperador e a gente acredita em você. Você não vai sair agora. E a gente tem certeza que você vai manter o mesmo futebol. E aí eu perco essa primeira oportunidade, vou até a semifinal da Tenohai, sou eliminado. Eu fiquei 360 dias no Japão, contado, 1 ano sozinho fora. Sozinho, falando com a família só por telefone. E aí eles, pô, você vai renovar? Eu falei, vocês precisam melhorar meu contrato. Você vai renovar? Eu falei, precisa melhorar meu contrato. Porque eu sei a referência que eu sou eles, mas a gente não tem condição. E aí nisso me liga o Vanderlei Luxemburgo montando o time do Santos pro Campeonato Paulista de 2006. E aquela mesma liberdade que a gente tem. E aí, picolé de asfalto, tudo bem? Tudo bem, professor. Quer ser campeão? Falei, quero, eu tô montando um time pra ser campeão, você vem? E aí eu coloquei umas condições que eu achei que ele não ia aceitar, ele aceitou. E dentro das condições estava deles me liberarem caso eu recebesse uma proposta de fora. E aí eu venho pro Santos, campeão paulista, Campeonato Paulista, sou campeão paulista, e no meio do ano os franceses voltam e aí eles me levam de vez. Olha, cara. Aí. Cara, são Que lições sensação da vida que É você o que vai, a mãe né? dele falou, né? mano? Deus Sua honra, palavra, sabe? Deus honra. Deus honra. A Sua gente- mãe escreveu e deu. Foi tudo que ela falou. Cara, tudo. A gente tem altos e baixos na vida, né, meu? Mas a gente tem que manter a nossa compostura, a nossa fé e acreditar que Deus tem sempre o melhor pra nós. E, se eu tivesse brigado e rompido com o japonês quando eu recebi a primeira visita dos Às franceses, vezes não teria dado certo. não teria dado certo e eu teria pagado tudo que eu sou hoje pra eles de referência. Entendeu? Então eu fiquei lá até o final, tudo bem, não fui campeão, mas eles sabem a referência que eu tenho, voltei Saiu pro na Santos. boa. E sabe o que é pior? Em 2011 eu recebo uma visita de um cara aqui. E o cara fala, ó, eu vim te buscar porque alguém falou de você. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, não, teve alguém que falou que você é o cara que vai resolver meu problema. Aí eu falei, beleza, quem que será esse cara? Aí eu fui pro Japão. E aí o cara falou assim, mano, a gente foi pra um complexo no Japão, fazer a pré-temporada, onde tava a seleção de base do Japão Sub-20. E aí o cara, pô, você lembra que eu falei pra você, né, com o intérprete, o japonês lá, tudo serião, ele falou, mano, eu queria, você pode reservar sua noite pra você jantar comigo hoje? Eu falei, posso, eu quero te apresentar a pessoa que me indicou você e falou que você vai resolver meu problema. Aí eu falei, nossa, né, eu falei, ó, eu tô 5 anos mais velho, tá? Ele, não tem problema. E aí a hora que eu vou jantar, o cara que me abriu as portas pra voltar ao futebol japonês, que me deu como solução pra resolver o problema de outro clube japonês, foi o meu diretor que falou pra mim que o clube tinha me apostado. Ele pode levar, que ele é profissional, ele não vai sair no meio do caminho, ele vai te ajudar, ele é uma referência. Meu,
E os japoneses... abrindo portas, né? Ah, é isso, cara. É você ser homem, honrar a tua palavra, é você acreditar que tudo vai dar certo. Os japoneses gastaram muito a minha imagem de uma forma positiva, porque eu lembro que eu ia visitar a escola, eu ia visitar as empresas patrocinadoras. E eu quero mandar um abraço aqui pro Bruno Quadros, pro Zé Carlos, que eram os brasileiros que me acompanhavam no Japão, pro Gandhi, que era o meu intérprete, porque eu só consegui alcançar o meu status lá porque esses caras me ajudaram demais. E eu tenho muita saudade, cara, porque a gente ia nas empresas do patrocinador, cara, fazia uma festa, zoava todos os japoneses de uma forma positiva, né, meu? Entregava presente. Nós fomos honrados, nós três lá, como 3 estrangeiros, assim, do ano. E eu lembro que a gente foi pra uma rádio cantar pagode. Cara, foi um negócio, assim, absurdo, meu. Cria essa amizade, esse vínculo, Meu, né? cria, porque o japonês né? é apaixonante, cara, apaixonante. Não que o francês não seja, mas como nós temos muito decassegues, como se tem muito descendentes, entendeu? Então o sangue é mais quente. O europeu, ele é muito sério, ele é mais frio, mas são gente boa também. Dá 5 minutos aqui pro Fabinho tomar uma água. É o seguinte, queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores que estão aí sempre nos apoiando, nos ajudando. Queria agradecer a Idase Produções, transformando vidas em ideias, sonhos, realidades, tá bom? Fala lá com a Thaís, com o Rafael, beleza? Bela Nápoli, a melhor pizza do ABCD. Procura lá o Ricardinho. O homem tá indo para os Estados Unidos estudando para vir fazer pizza da melhor qualidade para vocês, gente. Obrigado, Bela Hortifruti Nápoli. mais barato. Procura lá o Wellington, menino bom, as melhores frutas escolhidas a dedo, tá bom? Fábrica Os Cria, ABC. Procura lá, nosso parceiro, monstro, beleza? E a Adega da Pietra. Procura lá o Camaçari, Rodrigo Camaçari. Jogou com o Fabinho também, hein? Nós temos que ver, temos que ver que é muito amigo nosso e já fica o meu abraço, viu, Rodrigo? Se o homem falou que jogou, Rodrigo Nerso. o Nerso, tamo junto. Se precisar de mim, tô aí. Bom demais. Ô, Fabinho, a gente vai fazer também, vou fazer umas perguntas, o pós, né, sua carreira profissional, até pra você também falar um pouco do seu projeto aí, que é fundamental, especial, né? Mas só 2 perguntinhas, voltando à fase do futebol. Lá no exterior, você viu que você foi ídolo, né? Eles são ingratos a você até hoje. Você acha que no Brasil existe uma ingratidão dos clubes em relação aos jogadores que passam, ajudam os clubes a crescer, deixar em outro patamar, deixa os clubes cheios de títulos? Você acha que aqui nossa cultura brasileira do futebol é ingrata? É ingrato. A gente precisa melhorar isso. E nosso maior ídolo aí, o menino Ney, ele passa muito isso na pele. Eu costumo falar, cara, que o futebol não tem memória, certo? Sim. Eu sou muito bem recebido, cara. Não dá nem pra falar da torcida do Corinthians, aonde eu vou. A gratidão, ela é recíproca. Bahia, Cruzeiro, todos os clubes. Mas eu vejo que nós, como nação, e aí eu não quero direcionar pros clubes, mas eu quero falar para nós como nação, entendeu? Não só os atletas de futebol, como os treinadores de futebol também. Nós temos eu não sei se é a mídia, se nós não estamos sabendo lidar com a tecnologia, entendeu? Mas nós estamos matando os nossos ídolos. O que a gente... o que é o nosso futebol? Eu costumo falar que... Massacrando, né? Massacrando. O futebol brasileiro, cara, é uma fábrica de massacrar. De moer ídolo, entendeu? Mas o futebol é um moedor de caráter, assim. Mas você acha que isso através da internet ou não? Cara, eu acredito mudou? que sim, sabe por quê? É que nem eu falei pra vocês, vocês são vozes, vocês alcançam milhares de pessoas, assim como eu também. Sim. Eu sempre tive essa convicção do que eu sou responsável por aquilo que eu falo. Hoje eu recebo muito convite para ir em programa de televisão, sabe, para participar. E uma coisa que eu já deixo claro, eu não falo mal de jogador, eu não falo mal de treinador. Que eu sou preparado para isso é avaliar performance. Eu avalio performance do profissional, isso eu posso falar. Agora, falar mal do ser humano eu não falo. Nós somos pentacampeão do mundo, meu. Não é possível que nós não vamos valorizar um Parreira, um Zagallo, um Tele Santana. Uma coisa que me irrita muito das oportunidades que eu tive de estudar fora é que todo mundo, principalmente ali em Portugal, as pessoas falam, visita a biblioteca do Porto. Visita a biblioteca do Porto. E pela oportunidade que Deus me deu, eu tenho acesso ainda ao Tite, ao Vanderlei Luxemburgo, ao Pintado, que é um amigo meu que a vida me deu, o Copertino, o Joel Santana. São monstros também. Sabe? Eu falo, cara, cadê nossa cultura? Por que a gente não escreve
Por que a gente não prepara pra essa geração que tá vindo? Eu questiono isso, porque esses caras têm história. Uma coisa que eu achei bonito ontem, interessante, é todos campeões mundiais da última Copa. Tava lá, pô. Não, cara... Não, pediu pra eles levantar e aplaudir eles lá. É isso. Na convocação, pô. Olha. Não, tem que ser aplaudido, e não é só ser aplaudido quem ganha. Nós temos que aplaudir quem teve a oportunidade e perdeu também. Sim. Porque nós não somos melhores do que ninguém. No início nós tínhamos uma vantagem, nós não alcançamos essas 5 estrelas à toa. Só que quem tá do outro lado se preparou para nos frear. Né? Olha a seleção que a gente tinha em 2010, Adriano, Kaká, Robinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu. Mas sabe o que é o engraçado? Assim, quem tá de fora, não joga futebol, não faz, critica muito, pô. É isso? Você pode ver que a crítica não vem de quem joga. Que nem a crítica. Todo mundo criticando, o Neymar, não vai. Ó. Você chegava num jogador e perguntasse, o Neymar, você acha que o Neymar tem que ir pra Copa? O Neymar tem que ir pra Copa. Quem vai no lugar dele? Pela referência que ele é. Uma coisa é o seguinte, o que acaba chateando um pouco a gente é que teve até uma frase infeliz dita por uma pessoa que, não vou falar aqui, mas fala que a internet deu voz a muito idiotas. Eu acho que a internet ela tem que dar voz sim a muita gente, mas nós temos que ser responsável por aquilo que nós falamos. Certo? Outra coisa, eu sou expert de futebol. Eu estudei, eu me preparei, eu vivi, eu falo com propriedade isso. Então assim, ó, não que outro não pode falar. O problema é que a gente tem gente que não viveu, que não jogava nem no futebolzinho da rua, não jogou no interclasse da escola, não jogou em lugar nenhum Nem na rua, e fala como se fosse campeão do mundo. Então isso acaba, é o que eu falo, você tem seu público, ele tem seu público, eu tenho meu público, o outro tem o meu público, o outro tem nosso outro público. A gente acaba motivando, então eu acho que a gente precisa valorizar os nossos heróis. Se jogou ou não jogou, você sabe o peso de vestir uma camisa da seleção brasileira? Não. Outro dia eu perguntei pro especialista, e eu tomo muito cuidado para não... Eu vejo muito absurdo no Instagram, né? Eu tenho um projeto também chamado Mentalidade do Futebol, que é potencializar esses jovens a performar do alto rendimento. Né? Cara, você sabe a pressão que é você jogar no estádio com 80 mil pessoas, que você não consegue ouvir, você tem que gesto? Você olha pro treinador lá, o treinador tá fazendo assim, e aí você fala, cara, tá da hora, não sei nem o que você tá falando, mas tá da hora, vamos acertar? Você sabe a pressão de você ser vaiado? Você sabe a pressão de você perder um pênalti? Você sabe a pressão de você ser agredido por um torcedor? Então, você pode falar, mas não fala com tanta propriedade desse jeito. Porque quem viveu pode falar. Quem não viveu não pode. Não que você não possa pontuar. O futebol, eu falo que o futebol é para todos, mas não é para todo mundo. O problema é que, pronto, vamos resumir aqui. O que vende no Brasil é desgraça. Nós temos que falar a verdade. Entendeu? O Neymar fez 4, 5 gols. Você chegou no... Entendeu? O Neymar fez 4, 5 gols. Meu, não vende, não é notícia. Ah, o Neymar chegou atrasado porque estava com mulher não sei aonde. Você vai estourar de vender e vai render uma semana. Então o que a gente precisa fazer, cara, é ter mais responsabilidade para quem traz a notícia, e por isso que eu falei da responsabilidade de vocês, porque vocês são um veículo de comunicação e vocês falam para muita gente. Vocês influenciam muita gente, certo? E é isso, vamos valorizar, gente, os nossos heróis, vamos valorizar o nosso atleta. Tem que ver como que... Pô, você viu o Nagatomo da seleção do Japão com 39 anos indo para a 4ª Copa do Mundo. Meu, como que o cara é reverenciado? Meu, eu vejo muita coisa lá fora que eu queria trazer pro meu país. E por que aqui não vai? Entendeu? É isso, meu. Quando o Thiago Silva tava na lista, o povo falou, meu, que loucura. Você quer que eu fale? Você quer que eu fale outra coisa? Ele é o mais condicionado de ir, então, pô. Você sabia que o Samuel Lino, que é São Bernardense, que até uns tempos atrás estava morando aqui no fundo, o Samuel Lino estava entre os 55 atletas. Tava na pré-lista, cara. Tem noção do que é isso, meu? Aí o cara falou, pô, eu falei, meu, você viu? O Samuel Lino, cara, ele vai. Ah, ele não vai não. Ô, meu, você sabe que só o peso dele tá ali. Só o peso dele tá ali já é diferente. Volta um pouquinho. Você sabe, irmão, você sabe o peso dele vestir essa camisa preta e vermelha? Isso não é pra qualquer um, cara. Só o que ele passou pra tá ali, pô. O cara veio do Atlético de Madrid, o cara saiu aqui da Vila São Pedro, irmão. Então tem coisas que nós precisamos valorizar e a gente não valoriza. Pra nós é muito mais, taca pedra. E posso falar, não é surpresa se o Brasil for e não ganhar. Porque as outras seleções estão se preparando com mais organização, entendeu? Com mais projeto. Pra mim, na minha visão hoje, o futebol brasileiro é um projeto falido, pô. É só você ver a rotatividade dos treinadores, é só você ver a dívida, é a SAF que é a salvadora, tá tudo errado. Isso atrapalhando muito a seleção. Atrapalha, pô. Tanto que quando a seleção brasileira
começou a tomar taca foi quando os caras falaram, os caras estão vindo pra jantar o Brasil. É porque sabe o peso da camisa? Todo jogo. Sabe o peso da camisa? Vou mandar um pouquinho mais. Tem treinador que tá há 4 anos no cargo. Ele começou o seu planejamento, ele executou o seu projeto, ele alcançou o seu objetivo. A gente teve Diniz, teve Dorival, teve Ancelotti, teve não sei quem. Cara, só pulando. Não teve planejamento. Não adianta você colocar os 11 melhores em campo e, pô, joga a camisa. Não dá. Hoje você tem análise de desempenho. Hoje o cara tá te investigando dia a dia. Hoje você tá bem informado. Você não tem, por mais que é o Vini Júnior, por mais que é o Neymar, o futebol evoluiu. Entendeu? E a gente continua achando que a gente vai resolver só com o talento. O talento só não basta. É o que se diz, né? Tá porque mudando, assim, as coisas. Tá mudando pros outros. Posso dar um exemplo? Em 2002, isso eu escuto porque eu fui treinar. Eu vou passar para você 2 situações de network de estudo. Em 2002, a Alemanha perde pro Japão, pro Brasil, na final. Não foi? Foi. Pá, sabe o que falaram? Falaram que depois dessa derrota, 3 situações a trazer rápido. Depois dessa derrota, o futebol alemão parou. Nós vamos reestruturar a nossa federação, não sei como eles chamam lá, alemã. Nós vamos preparar aqui um trabalho de desenvolvimento que vai começar primeiro nos clubes e depois vai abranger todas as seleções. Certo? Depois de network de seleção de CBF, nós recebemos 2 instrutores holandeses. Ele falou, cara, a gente cansa de vir para o Brasil e tentar replicar o ambiente que vocês se desenvolvem do campo de terra, de estar na rua, até com o Thierry Henry, ele tem uma frase horrenda dele lá, que ele vai desmerecer o jogador brasileiro, que ele fala, também o Brasil só tem esse talento porque o jogador joga bola o dia inteiro, nem estuda. E os holandeses vindo aqui para entender, para criar deles lá um laboratório da forma que nós se desenvolvemos. Isso quem falou foi o meu instrutor holandês que eu tive na CBF. Ele falou, cara, a gente já veio para cá, não tem jeito. Tem um negócio de vocês que é DNA. Se nós não temos DNA, eu vou estudar uma forma de como te parar, certo? E vou mandar um pouco mais. Há 3 semanas atrás eu recebi, meu irmão pediu uma ajuda pra mim. Eu recebi 2 scouters aqui. O chefe dos scouters da Juventus, da Itália, e o do Parma da Itália. Eles vieram assistir, nós assistimos junto Santos e Atlético Mineiro no sábado, Corinthians e Palmeiras, que eu acho que eles vieram ver o Yuri Alberto e o André. O André foi expulso com 25 minutos. Certo? E aí, conversando ali, primeira coisa que eles me perguntaram, que eles sabem, que o cara falou, olha, vai ter um ex-jogador que vai receber vocês. Ô, Fabinho, você fala francês? Falo. Já desenrolamos em francês. A conversa do final de semana todo falando francês. Pra mim, top. Ele, eu trabalhei no Mônaco, cara, que cidade boa, dinheiro em dia, cassino, onde tem a corrida. Eu falei, top, beleza. Aí eu falei pra ele, cara, e aí, a seleção italiana? Ah, não fala mais nisso, pô, nós não classificamos, não sei que Copa. A ministra do país parou, nós vamos reformular tudo, que nós estamos tudo errado. E aí agora, eles resgataram o manuscrito do Roberto Baggio, que escreveu um manuscrito, 900 páginas e deu para a seleção italiana. Não dá pra gente só marcar, tá errado. Aí os caras pegou o manuscrito, jogou no lixo, o que você aí com o seu nome não serve nada, e agora vão ter que pegar. Porque o cara colocou tudo que a seleção italiana tá fazendo errado. É a 4ª Copa que a seleção italiana não se classifica. Cara, isso é muito grave pra eles lá. Então. Porque é uma tristeza enorme. Era uma referência também, né, pô? Volta um pouco mais, porque a gente se apega nessa questão do talento. Tanto que a minha discussão com o italiano foi sobre a formação. Cara, como é que é a formação de vocês lá? Como é que vocês trabalham? Ah, vai lá um dia, a gente vai receber você, vou levar você no clube, você vê. Aí eu falei, no Brasil também tá meio difícil. Ele, como é meio difícil? Porque dentro do cenário mundial, o Brasil é o que mais fornece talento pro exterior. Só que eu falei pra ele, não foca no talento, só foca naqueles que não performaram, por alguma razão. Tá certo que o Brasil é mais de 8 vezes maior do que a Itália, do que qualquer outra coisa. Mas, pra eles... Tá ótimo, porque a gente tem o Estevão, a gente tem o Hendrick, a gente não sei o que. Eu falei, mas e os que não estão lá, que não performou, que não tiveram oportunidade, que estão lá na quebrada? Esses aí que vocês não vê. Que você vai na Várzea e você fala, como que esse aí não virou? Então, assim, a gente precisa, na minha opinião, porque eu vivo isso, a gente precisa parar e se reestruturar. De qualquer, seja administrativa, seja técnica, entendeu? Seja a nível de performance psicológico. Eu falei pra você que eu não encontrava contexto, eu fui lá fora ver, entendeu? Eu falei, mano, não é possível. Eu tô vendo lá o Ben Johnson, o Carl Lewis. Como é que esse cara, eu quero saber, como é que esse cara se prepara mentalmente? E como você chegou nessa conclusão de chegar
a exercer essa função De performance. Cara, eu sou um cara porque que... a maioria quer sair do Cara, eu sou um clube cara- e ser um treinador e ser o treinador. Você não, você já tá indo na performance do jogador pra desenvolver o jogador pra Cara, depois pôr ele pra jogar. Preparar ele pro clube. Cara, tudo passa pela F5. Eu sou um milagre, velho. Quem olhasse pra mim no Baeta nunca ia falar que eu ia chegar onde eu cheguei. O cara ia falar, meu, o Fabinho é um jogador esforçado. A nível de esforço, tudo bem, não tinha ninguém melhor que eu, mas tecnicamente tinha outros muitos melhores. Não, mas já tava muito. Ó. Certo? Fazia um buraco no campo. não é? você E o o- Fabinho, não é porque você tá aqui, não. Mas Não, você era monstro. não, sim, Você era- mas é posso que nem falar? Tá falando, marcador. Você era, entendeu? Você era fera. Ó, Nós você jogava os dois de volante e ele Não é? fazia um buraco no Não, campo. mas ó, não é porque ele tá aqui, não. Eu não tô puxando saco Não, dele, sim. Porque aqui nós é verdadeiro. Você sabe quem mas mudou? você era- É você era que craque. ele já falou. Você tinha lugar na seleção Não, sim. fácil. Você sabe Mas quem é que mudou? Ele falou, como ele falou, olhando pra mim, porque ele sabe que eu É. sei da história dele. Sim. Mas Perfeito. assim, ó, a gente tinha jogadores melhores. Tinha. Posso falar? Eu mostro uma foto no meu Instagram lá com orgulho. Que os caras falam assim, cara, nós fomos pro Mundialito pra Argentina. O único jogador que não tá trocado de roupa sou eu, que não tinha roupa. Porque tinha outros jogadores melhores. E tinha mesmo. Eu falo, mano, o Elvis. Cara, o Elvis era um volante, um anão assim, cara, nada. E dava em todo mundo. Qualidade, carequinha, todo mundo, enfim. O que me fez ser um questionador? Eu tive um cara que mudou a minha vida. Que foi, o primeiro foi alguns, o Vanderlei Luxemburgo. Que o Vanderlei Luxemburgo, ele me ensinou que eu, desde a hora que a gente entrava pra aquecer a rodinha, ele me ensinou que eu tinha que entrar concentrado. O Vanderlei era um cara que te comia vivo dentro do campo, então você não tinha relaxamento. E o segundo cara é o Júnior Capacete. Ele teve uma semana só de treinador do Corinthians. Ele chegou pra mim um dia, ele falou assim, cara, e eu já referência no Corinthians, capitão, 2003, ele chegou pra mim e falou assim, o que você é? Eu falei, cara, volante. Cara, o que você é? Volante. Não, você não é volante. Isso aí que você tá fazendo não é. Eu falei, como é que não, pô? Campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Ele falou, não, isso que você tá fazendo não é. Eu falei, tá certo. Ele falou, senta aqui que eu vou te ensinar. Todo dia ele conversava comigo de 20 a 30 minutos. E ele chegou pra mim e falou, eu nunca esqueço isso, porque eu fui procurar pra lá. Acho o teu feeling. Ele falou, acho o teu feeling. Primeiro as tuas obrigações da sua posição. E ele falou, sente o jogo vai te mostrar o caminho. E eu me preparava muito tecnicamente, cara. No Corinthians eu me preparava muito tecnicamente, muito mentalmente. Porque eu falei, cara, não, da onde eu cheguei aqui, não, ninguém me tira daqui. E não tirava. Tanto que os caras falavam pra mim, E mano... não podia dar espaço, porque Nada. lá tinha resposta. Vixe. E os caras falavam pra mim, mano, você era muito louco. No treino você dava porrada em todo mundo. Eu falei, não, meu. Eu treinava igual eu jogava. E eu não era desleal, eu era viril, que era diferente. E o que me fez olhar pra performance? A F5 Academy. Que eu comecei, o Ezequiel me chamou. Ele falou, cara, você precisa ajudar essa criançada que tá aí. E eu na base do Corinthians lá, aí eu olhava assim, aí eu mandava um jogador pra fazer a avaliação, que eu achava que era bom. Aí os caras falaram, não dá, igual esse aí a gente tem aqui. Aí eu, beleza. E eu tinha uma moral lá com os conselheiros, né, mas tava estudando. Aí mandei outro. Igual esse aí a gente tem. Aí mandei outro, igual esse aí a gente tem. Eu falei, ô professor, quero falar com você. Eu, beleza, Fabinho, pode falar. Eu falei, como é que você tem coragem de falar pra mim que igual esse aqui você tem? Porque esse aqui tá só com o café da manhã, certo? Esse aqui tá só com o café da manhã. O seu tem café da manhã, tem nutrição, tem a área psicológica, tem a musculação. Você entendeu? Esse aqui é igual o meu, que essa é a frase que eu queria usar. Esse aqui é igual o meu, mas eu vou ficar com o que eu já tenho. Eu falei, se esse aqui é igual o seu e você prefere ficar com esse, então você troca que esse aqui é melhor. Que esse aqui tá treinando na terra, não tá treinado, a chuteira dele tá estourada, ele não tem a alimentação que o seu tem, ele não tem a suplementação. Você começou a mostrar o seu Entendeu? lado. E aí o que eu fiz? Eu voltei pra trás, chamei meu irmão, chamei o tio Zico, eu falei, nós tem que mudar aqui a F5, a nossa mentalidade. Porque se não tiver competição e performance, acabou. Hoje o Nicolas não me aguenta, o Iago não, o Cauê. Cara, mas tem tantos, meu. Nossa, tem um que tá no Inter agora arrebentando, ele é lá ali do Calux, o Kevin. Falo, cara, você assiste. Vamos se assistir? Nicolas, YouTube, tô aqui. Nicolas, você viu? Viu? Tá aí teu relatório. Você põe todos eles pra assistir os jogos deles. Meu, pra poder sabe por quê? ver o que tá errando, o que tá Cara, acertando. mas não é. Se você precisa se ver. Não adianta eu chegar e falar, pô, cara, você viu aí, você tá apresentando, mas ó, você fez isso e aquilo. Aí você, tá. Aí eu falo, não, senta aí, vamos se ver. Ó, olha lá, no minuto 10, ó, como você colocou. Tá errado essa frase. Ó, você podia voltar, você podia ter. É assim que você vai corrigir. Eles precisam ver o que estão errando.
E a gente começou a trabalhar isso, performance. Hoje, o maior orgulho nosso interessante, é que o hein, Nicolas é F5. Legal, o cara. Nicolas É hoje se é ver, né, pô? Você precisa se ver. Se você... se ver. Outra vez que eu quase infartei, meu filho, pai, vamos lá nos jogos escolares, vamos lá, beleza. Aí a molecada lá sofrendo e o treinador chama todo mundo, não, que você tem que ir pra cá, que você tem que ir pra lá, que você tem que ir. Eu falei, parou. Quase infartou. Falei, professor, vem cá, pega uma prancheta, meu. Esses meninos têm 11 anos. Você pega o seu bonequinho, você mostra onde eles vão. Só que você treina isso, porque, cara, é igual quadrilha. Se você não ensaia, você não dança. Futebol é isso. Todos os atletas que passaram para F5 que performam hoje, eu ligo para todos, eu converso quando eu tenho a oportunidade de ver o jogo. Se você pegar o Iago lá, que o Arsenal veio buscar, passou no F5. O Nicolas, 5 convocação para a seleção brasileira, F5. O Kevin, F5. O outro do Vasco, F5. O outro de não sei aonde, F5. Cara, se vê. Ah, mas o meu treinador... Não, seu treinador não, fecha o braço, você tá errado. Você tem que ir lá, constrói uma linha de comunicação com ele, escuta, porque tem muita gente que ouve, mas não escuta o que ele tá falando. Pô, Cauê, vem aqui, velho. Nossa, um dia eu fui lá, meu irmão quer morrer comigo, um dia eu fui lá em Cotia. Os caras do São Paulo é outro estilo, mano. Gasalinho branco, topetinho, olhinho claro. Esse sempre foi o São Paulo. Kaká, tá tudo certo. Tá tudo, entendeu? Aí daqui a pouco me desce o Cauê. Você calma. Não, é o perfil do São Paulo. Não tem, não tinha lá os menudos? É esses caras aí. Aí me vem o Cauê, com a caixona, óculos, aquele óculos lá que o pessoal usa aí nas comunidades, que eu não sei o nome daquilo, e o funk comendo. Falei, Cauê, tá errado, nego. Não, aqui não. Aqui é outro movimento. Vamos ver teu jogo. O Cauê, cara, saiu de Diadema, foi pro Midland agora. Então, assim, cara, o bom deles é que eles te escutam, te ouvem. Isso é importante. Entendeu? E Deus prepara um momento para que eu possa ver, para que eu possa acompanhar. Qual que é a sua dificuldade? Ah, mas meu treinador... Não, seu treinador é seu treinador. Entendo o que ele quer, compreendo o que você pode fazer e fala para ele o que você pode entregar. É simples. E outra, mano, pode parar, desliga o Instagram, foca no teu jogo, parceiro. Você tem quantas convocações para a seleção brasileira? 5? Semana retrasada o Diniz levou ele pro banco com 17 anos. E todo mundo em casa. Ô, Diniz, bota o cara. Por quê, cara? Daqui. Entendeu? Legal, bacana. Esse é o trampo, meu. O Fabinho é a F5, né? Quanto tempo que ela já tá aí, o projeto de vocês? Cara, a F5, ela... A F5 ela é de 2016, 2016. Certo? Há 2 anos atrás, nós entendemos que nós precisávamos parar a F5 um pouco no auge, porque a gente estava exercendo um papel social além daquilo que nós comportávamos. Nós estávamos com muito atleta, o projeto Padrinho estava muito grande e a gente não estava conseguindo dar suporte para os atletas que iniciaram aqui e estava precisando da gente aqui. Sim. E aí é que eu falo que o Diego ele melhora os processos, né? Que eu falo, Diego, senta aqui. Legal. Eu iniciei, coloquei o Diego melhorou 1000% F5, entendeu? Do jeitinho dele lá. E o Diego falou, negão, não aguento mais esses pais, tô cansado, cara, não estamos conseguindo ajudar. Eu falei, cara, então sobe, vai cuidar dos meninos, porque eu não tenho esse cacoete, esse padrão de empresário, eu nem posso. E o Diego lá atrás, ele, por uma questão de nota e de registro, ele registrou a empresa dele como se fosse F5. Então o Diego hoje ele é empresário, a nota dele sai. Se alguém me vê nesse papel da F5, por isso que a gente mudou para F8. Entendeu? As pessoas podem falar, pô, mas o cara é empresário. Já teve gente que chegou pra mim e falou, pô, mas você não é empresário? Você tá me confundindo com meu irmão, cara. Meu irmão tem eu não tenho muita paciência, tá ligado? Só confunde vocês dois ainda, né? Confunde certo e errado. Mas o Diego, ele é bem sereno. O Diego andou muito. Diego hoje, pô, o Diego eu lembro dele ter ido pro Japão e pra França. Entendeu? O Diego hoje tá passando em Madrid, Portugal, só vê ele com as fotinhas do jeitinho dele. Esse modelo da F8, né? Teve a transação da 5 para 8. Esse modelo, vocês fazem a prospecção desde o terrão, desde da várzea. Hoje é tudo sintético, né? Hoje é tudo sintético. Desde a várzea e dali vocês conseguem fazer uma seletiva para encontrar aquele melhor ali. Não, o futebol ele mudou muito. Eu vou falar de novo. Sim. O futebol é para todos, mas não é para todo mundo. Sim. Certo? A F8 e a F5, ela proporciona os melhores profissionais nos melhores ambientes de competição, sim, entendeu? Diferente de outros trabalhos que tem aqui. Hoje, disparado, se você falar da F5, todo mundo conhece. Só que os pais hoje, eles estão pulando uma etapa crucial, entendeu? Hoje tem muito pai... Isso é importante, hoje tem muito pai pagando, né? Eu recebo muita chamada no Instagram, muito pedido de ajuda. Me arruma uma peneira. Porque a gente, como treinador, a gente tem essa questão da parceria, do compliance, tá ligado? O cara liga e fala, mano, eu preciso de um jogador assim, assim, assim. Então eu falo, cara, eu vou ver se eu tenho aqui, e é onde a gente costuma abrir a porta.
Só que antes de abrir, por exemplo, o Nicolas não ficou menos... Pô, eu tenho imagem aqui do Nicolas com 9 anos. O Nicolas chegou com 9, saiu com 11. O Cauê chegou com 11, saiu com 13. O Kevin tirou uma foto agora, meu irmão mandou pra mim, do Kevin com 10, 11 anos, saiu com 13. Todos... o nosso papel, e é isso que a gente tem que deixar bem claro. Futebol é pra todos, não é pra todo mundo. O papel da F5 nunca foi, ou da F8, nunca foi formar jogador de futebol. Nós queríamos desenvolver o atleta na sua intensidade máxima e colocar ele em pé de competição quando a gente abrisse a oportunidade. A porta. Entendeu? Então o nosso papel ali sempre foi educacional. Você vai respeitar teu pai e tua mãe. Tanto que chegava lá, respondeu, não tá indo pra escola, tá com nota vermelha, sai. Era assim, não tinha nem conversa. E a gente tinha uma cartilha, os pilares da escola eram um pilar cristão, não tinha rap, não tinha brincadeira. Ali era treino. Tanto que muitas vezes muita gente não gostava do perfil, e é normal, e as pessoas falavam, a F5 é uma escola de alto rendimento. Não, não é. A F5 não tem brincadeira, vai ensinar do jeito que tem que ensinar. Porque, cara, quem quer entrar no mundo do futebol não tem brincadeira, você não tem tempo a perder. Bem, e hoje a gente tá lá com um espaço bacana, né? Queria agradecer aqui ao prefeito Marcelo Lima, agradecer ao secretário de esporte, Fran, ao JP, vocês abriu espaço pra gente colocar os profissionais. Um abraço, pessoal, obrigado, hein? Pra estar à disposição da comunidade. Lembrando que o Fran tá pra vir aqui contar a história. Pode ir que é um como cara... ele fez essa revolução Um cara sensacional. Abriu as portas pra gente, dá todo o suporte pra gente. E hoje o pai quer perguntar pra mim que campeonato que eu vou disputar. E aí eu pergunto, que campeonato que o seu filho tem condição de disputar? O nosso papel não é disputar campeonato. O nosso papel é entregar desenvolvimento, de entregar social. Tem que ser uma coisa, cara, prazerosa. O futebol não tem que ser cobrança desde o começo. Seu filho tem que gostar de estar ali. E aí é assim. O joio e o trigo tem uma hora que tem que separar. Tem uns que vão mais, tem outros que vai menos. O nosso papel é preparar o jogo. Quem escolhe quem vai sair dali é os times. Não é a gente que envia quem tá pronto. Isso é legal, é importante, Cê entendeu? Passar essa visão pra... Hoje, cara, pessoal. Hoje a gente recebe zagueiro. Você tem um goleiro aí de 15 anos, 1,90m. Aí eu preciso de um lateral. Meu, o pai chega lá e... mas... Muitas histórias, né? Cara... Fabinho, satisfação ter você aqui, irmão. A gente tem um momento fute-samba aqui, né? Que a gente faz uma pergunta, você responde ela. Já que chegamos ao final aí, para não passar muito, sua história é longa. Passou muito rápido. Eu falei pro Ticão, falei, mano, uma hora não vai dar Não deu nem pra me falar do time dele de veteranos, que eu quero montar um time pra ganhar dele. Não, isso aí vai vir um pouquinho de cara aqui. Nossa. Já tá todo mundo programado pra vir aqui. Nossa. Fique tranquilo. Esse time que não perde aí de vocês aí, que todo mundo tá... São Bernardo inteiro tá falando desse time aí, cara. Eu vou montar um time pra ganhar de vocês. Pra ganhar. Eu vou ganhar. Só uma observação. O América, ele não foi criado pra competir. O América, ele foi criado pros velhinhos treinar. E o América tá formado há 2 anos com os velhos que se encontram toda terça-feira. Olha que... Que se encontrou pra treinar, meu. Os caras foram lá pra desestressar. Eu fiquei lá 1 ano, né? Que até era canarinho, né? Mano, bom demais, pô. E você acredita que tá a maior referência vocês, bicho? Todo mundo quer enfrentar vocês. Mas o intuito é elogiando. Esse. E eu falo pros caras depois. Porque tem um respeito lá, tem tudo, uma organização, regra, tem uma regrinha. E agora tá começando a ficar sério. Eu não ia contar, mas vou contar pra você. Os caras entraram no campeonato aí, mano. Entraram, na verdade, o América. A gente, era o que você falou. Só borrachada. O que ele falou assim, era canarinho, virou América. O ano passado a gente foi jogar a Copa São Pedro. Copa São Pedro. E a gente fez um baita torneio, alguns queriam ir, outros não. A gente respeita quem vai. E é o que eu falo, cara, o intuito ali é a gente estar junto, se desenvolver, ser parceiro. Os caras vão lá, ficar bravo, eu falo, mano, volta aí outro dia. Não desmerecendo aqui, o nosso projeto não é montado de uma hora para outra. Sim. Nós estamos aqui há 2 anos com os mesmos caras. Olha que legal, entendeu? Muito bacana, meu. É da hora, mano. Muito bacana. E o melhor ainda é a resenha, né, pai? Depois, os caras gostam da resenha. Parabéns pra vocês lá do América lá. Obrigado. Um dia eu vou jogar contra vocês e eu tenho certeza que eu vou ganhar. Ó, é isso, mano. É isso. Rapaziada, se empolgou, certo? Vamos fazer o nosso momento fute-samba aqui? Pai, é o Fabinho, mas eu sou mais gordinho, mano. É igual o Fabinho. Beleza, aqui, Fabinho, uma perguntinha rápida. Amigos e família. É essencial. Fabinho de hoje e o Fabinho do futuro. Como que você se define? Cara, o
Fabinho do futuro, cara, porque eu sou uma evolução constante, tô sempre aprendendo, não sou melhor que ninguém, foi o que eu falei pra vocês no início, eu gosto de estar perto de quem sabe mais que eu, de quem tem mais experiência que eu, porque é onde eu aprendo. Saí daqui sem falar o português direito, hoje falo francês, falo um pouquinho de inglês, porque além de Deus ter me presenteado, eu tive a oportunidade de aprender com quem foi antes de mim. Um momento inesquecível na carreira de jogador. Nossa, foram muitos, mas, cara, e agora? Ai. Momentos inesquecíveis, caramba. Foi ter conhecido o Ronaldo Fenômeno. Esse dia o alambrado caiu. Caiu. E eu concentrava com ele. Então, teve um dia que ele virou pra mim e falou, pô, cara, posso acender o cigarro? Eu falei, cara, se quiser eu fumo junto com você. Todo respeito. Com todo respeito. É isso aí, galera. Recebemos aqui hoje Fabinho, cara excepcional. Rapaziada do América tá convidado pra vir. O Del vai passar os números aí pra gente, beleza? Que eu não tô mais no grupo, não posso mais me comunicar com a rapaziada. Mas é o seguinte, queria agradecer aqui, ó, o Bambam, meu parceiro de trabalho. Bambam, tamo junto, hein, irmão? Rapaziada do meu serviço aí, que excepcional, nota 1000. Muito obrigado pela companhia. Queria deixar um abraço aqui pra rapaziada do grupo Pagode Hashtag, que é o meu grupo. Hoje, graças a Deus, estamos uma família bem unida. Flávio Buiú. Buiuzinho. Oxe, cresceu comigo. Antônio legal. Tadeu. Pô, tá louco, Toninho. cara. E o nosso menino TH. Satisfação imensa ter vocês junto, tá bom, rapaziada? Tamo junto, um abraço tá dado. Daqui a pouco o Fabinho vai fazer um vídeo pra nós aí. Muito bom. Fabinho, em nome dos Crias da Quebrada, a gente também quer te agradecer essa oportunidade, a confiança. A casa vai estar sempre aberta aqui pra você, tá? Não, tem que vir mais uma hora. Não deixa contou de metade. deixar suas redes sociais do projeto Pô, com a cara, galera, né? Como seguir o Fabinho? Segue o Fabinho, galera. Cara, sensacional, humilde. Cara, esse cara é 10 mesmo, tá? Fabinho, deixa suas redes aí. Cara, queria agradecer vocês pelo convite. O programa tá sensacional e me senti realmente em casa. Vou voltar aqui quando o Diego vem. Diego, você tá intimado, hein, cara? Aqui comigo Opa. você dá uns Pelé, mas ó, você se comprometeu aqui. Falou comigo. Não foi? E Falou o Negão comigo. vem. Então quando o Diego vir, vou sentar ali, vou ficar tirando uma onda, que o Diego, eu falo que é o meu maior projeto de vida, é meu irmão. E, cara, me enche de orgulho todos os dias. Pessoal, segue lá o Instituto Bola de Capotão. É assim mesmo, Instituto Bola de Capotão. Lá tem todas as nossas ações de Páscoa, entrega de alimentos. Nós estamos planejando agora, cara, uma ação para as mamães atípicas, né? Que os filhos têm TEA, que são as crianças com autismo. Então a gente precisa de vocês, precisa aí dos voluntários para ajudar a gente, tá? E me segue lá. Minha rede está crescendo, graças a Deus. Fabinho Félix 05. Lá tem meu dia a dia, tem um pouquinho da minha história. E eu vou começar a divulgar mais a minha rede para estar mais junto de vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. É os cria. Show de bola, gente. Tchau, obrigado. Obrigado. Boa Valeu, noite. próxima, se Valeu, Deus quiser. quebradas.